Meus irmãos, é com muita alegria que nós damos as boas-vindas a todos quantos já estão conosco nesse santuário. Queremos cumprimentar também aqueles que nos acompanham à distância, através do rádio ou através da internet. Como é bom tê-los participando conosco deste culto ao Senhor. E nós queremos, neste momento inicial do culto, fazer algumas comunicações, dar alguns avisos quanto às atividades da igreja. Tivemos uma semana muito intensa. Essa época do ano as atividades se multiplicam ainda mais. Durante essa semana eu estive em Fortaleza participando do encontro de líderes do Nordeste com a Junta de Missões Nacionais para a definição do planejamento da Junta de Missões Nacionais para o Nordeste nos próximos 6 anos. Então, um encontro muito interessante, muito importante. Aproveitei minha ida a Fortaleza para fazer uma visita ao casal Cláudio e Jandir, ali em Canoa Quebrada, onde estamos começando a idealizar o início de uma nova congregação, um novo trabalho ali. E também aproveitei a estada ali em Fortaleza para visitar o irmão Edil Paranhos, que continua na UTI, hospitalizado ali. O estado dele ainda é grave e precisa de nossas orações. Mas a semana também teve algumas atividades. Aqui na igreja, na quarta-feira, houve um café da manhã com o lançamento da Bíblia de Estudo Missiológica e uma grande oportunidade quando esteve falando o missiólogo Timóteo Carriquet. Vários pastores e líderes participaram daquela programação. E na quarta-feira à noite, a vigília dirigida pelo Ministério de Música de nossa igreja, momentos de inspiração, momentos de oração. Nós parabenizamos e agradecemos ao Ministério de Música de nossa igreja pela atividade da última quarta-feira, dentro das programações do mês da música, que aliás ainda incluiu um lindíssimo recital ontem à noite da irmã Valéria Albuquerque, um recital de educação musical com crianças. E eu quero publicamente parabenizar a irmã Valéria pelo lindo trabalho que tem realizado em nossa igreja, particularmente pelo trabalho desenvolvido para a apresentação do seu recital ontem à noite. Deus seja louvado por sua vida, que o Senhor continue a abençoá-la, capacitá-la e a usá-la no ministério que Ele lhe tem confiado. Queremos registrar também, ainda nessa ênfase de música, que a nossa igreja continua atuando para além de nossas fronteiras. O Grupo Tabernáculo, por exemplo, participou ontem do encerramento do mês da música na cidade de Barreiros, e nós nos alegramos muito com isso. Ontem e anteontem aconteceu o Congresso Missionário no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, congresso promovido pelo seminário em parceria com a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Também um encontro muito inspirativo, com muitos desafios missionários ao redor do mundo, e foi muito bom ser tocados e inspirados por aquilo que recebemos ali no congresso, inclusive através dos pregadores. Ouvimos, entre outros palestrantes, o pastor João Marcos Barreto Soares, diretor executivo da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, e também o pastor Adilson, que é mobilizador da Junta de Missões Mundiais no estado de São Paulo, e ambos servos de Deus que nós já conhecemos e que foram poderosamente usados pelo Senhor. Mas mencionando o mês da música, nós ainda estamos em plena ênfase do mês da música. Na terça-feira passada, recebemos aqui em nossa igreja a orquestra de flautas da Orquestra Criança Cidadã, uma lindíssima apresentação. Inclusive tivemos uma boa cobertura e uma apresentação digna de ser assistida. E hoje à noite nós encerramos a programação do mês da música com um recital de piano. E aqui eu quero fazer um apelo para que a Capunga esteja presente por várias razões. Uma delas será um recital com os nossos pianistas, que se destacam não apenas por sua habilidade, mas pelo modo como têm usado o seu dom para servir ao Senhor. Outra razão, hoje nós prestaremos uma homenagem a um capunguense ilustre, o pastor, professor, músico Gamaliel Perrucci, cujas obras de hinos, canções compostas ficaram na história, e hoje ele será homenageado através das músicas que serão executadas no recital. Então, mais um motivo para a Capunga estar presente. Além disso,
Nós teremos também a cobertura da Rede Globo. A equipe de jornalismo, o departamento de jornalismo da Rede Globo já confirmou a participação, a presença e a cobertura da programação de hoje à noite, a partir das 18 horas, e esperamos então a igreja toda presente para prestigiar esse lindo trabalho feito por nosso Ministério de Música, para apreciar aquilo que será apresentado e para, dessa forma, também encerrarmos esse mês especial em nossa igreja. Claro que essa é uma oportunidade também para convidar outras pessoas, outros amigos que apreciam a música e trazê-los para o recital, que começa às 18 horas, e eles permanecem para o culto, que começa às 19 horas, e assim o irmão tem uma excelente oportunidade para que alguém que o irmão conheça, alguém que o irmão ama, alguém por quem o irmão tenha orado, alguém que é ligado ao irmão que não conhece a Cristo ainda, possa ouvir a mensagem da palavra de Deus. Então, por todas essas razões, esperamos tê-los todos hoje, a partir das 18 horas, para o recital de piano e em seguida para o nosso culto de adoração ao Senhor. Conforme avisamos no domingo passado, estamos preparando uma programação especial para o próximo domingo. Primeiro domingo do mês de dezembro, domingo de celebração da Ceia do Senhor, mas nós queremos estabelecer algo novo na celebração do Natal de nossa igreja. No próximo domingo, também a partir das 18 horas, teremos em frente ao nosso templo um momento especial de acendimento das luzes, de iluminação de Natal de nossa igreja para este ano. Estamos preparando uma iluminação muito especial e nós queremos fazer uma apoteose para marcar esse momento com a participação do coro da igreja, de outros grupos. Então, o irmão está convidado e deve convidar outras pessoas para esse momento especial às 18 horas do próximo domingo, dia 7. Então já reserve na sua agenda aí um momento marcante que esperamos se torne muito especial. A ideia é que a partir do próximo domingo tenhamos diariamente um momento especial de acendimento da iluminação de Natal de nossa igreja, mas no próximo domingo uma apoteose especial para marcar a inauguração. Portanto, estão avisados também desta atividade. Quero lembrar os irmãos que a Agenda 2015 já chegou, mostrei-a no domingo passado, está muito bonita, os irmãos devem adquirir a sua o quanto antes, para já presentearem, para usarem também, para fazerem seu planejamento para o próximo ano. Alguns avisos quanto a atividades que ocorrerão esta semana. Na próxima sexta-feira, dia 5, haverá um encontro de casais, a palestra para casais, será palestrante o pastor Hélio Moraes, e não será apenas a palestra, haverá também um momento de confraternização, com uma mesa de crepes, e os casais que vão participar devem fazer sua inscrição até hoje. Então, por gentileza, procurem a irmã Cássia Cavalcante, a irmã Marilene Bastos, a irmã Nádia, a irmã Fátima. Eu queria pedir a essas irmãs que ficassem de pé, pode ser que alguém não as conheça. A irmã Cássia, a irmã Marilene, a irmã Nádia, a irmã Fátima. Por gentileza, fiquem de pé onde estão. Temos aqui a irmã Marilene, a irmã Cássia, acho que geralmente fica ali atrás, mas procurem-nos após o culto para fazerem a sua inscrição para a programação, a atividade da próxima sexta-feira à noite. E o encontro de idosos na Jaqueira, que seria nesse sábado, foi transferido para o próximo sábado, dia 13. Então, fiquem atentos aí, dia 13 acontecerá o encontro de idosos, coordenado pela irmã Marquise. Mas, irmãos, especial mesmo será a nossa programação da próxima quarta-feira à noite. Quarta-feira à noite estaremos aqui como igreja para celebrar as bodas de diamante do pastor José Almeida Guimarães e a irmã Débora Guimarães. Eles completam 60 anos de vida conjugal e nós, como igreja, estamos nos unindo à família para louvar a Deus pela vida e pela história desse casal tão especial para a história de nossa igreja, tão significativo para nós. Então, na próxima quarta-feira, nosso culto de oração se revestirá de um caráter especial. Será um momento de gratidão a Deus pelos 60 anos de vida conjugal do pastor Guimarães e dona Débora. Esperamos a igreja toda presente. Lembraremos ali de alguma forma também os 61 anos de ministério do pastor Guimarães, celebrados no mês de junho, seus 82 anos de vida celebrados no mês de agosto. Faremos uma grande celebração, aniversário da irmã Débora também, mas não sei se eu posso dizer a idade, então a gente fica por aqui. Mas vamos aproveitar para fazer tudo junto e celebrar juntos aqui na próxima quarta-feira à noite. Esperamos a igreja
presente. Feitas estas comunicações, esses avisos, eu quero apenas informar algumas outras comunicações aqui, mas na verdade eu gostaria de conhecer agora as pessoas que nos visitam. Não tenho aqui o nome de visitantes. Sim, um aviso que passou na palestra para casais na próxima sexta-feira. A informação que chegou é que o berçário funcionará. Então os casais que têm essa dificuldade devem lembrar então que o berçário estará funcionando a partir de 7h30 da noite. Então isso não é impedimento, o fato de ter crianças pequenas não é impedimento para que o casal participe da palestra. Pediria agora então a todos aqueles que nos visitam que se coloquem de pé, por gentileza, onde estiverem. Temos visitantes entre nós? Temos sim. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Você vai receber o cumprimento de alguém da igreja que esteja próximo a você aí, será uma forma de alcançá-lo com o cumprimento. Receberá também um cartão de boas-vindas de nossa igreja, uma manifestação da nossa alegria em recebê-lo e o nosso desejo de continuar contando com a sua presença outras vezes entre nós, e assim nós poderemos manter contato com vocês. Muito obrigado pela presença de vocês conosco. Neste momento vamos nos preparar em atitude de oração para cultuar ao Senhor. Convido a congregação a se colocar em pé e neste momento, na nossa chamada adoração, nós vamos fazer a leitura de 3 versículos dos Salmos, alternado com estrofes do hino 235 do Inário para o Culto Cristão. Vinde, cristãos, cantai. Venham, cantemos ao Senhor com alegria. Vinde, cristãos, cantai, aleluia, amém, a Cristo bem louvai, aleluia, amém, de todo o coração, com fé e gratidão, cantai com devoção. Nossa força, aclamem o Deus de Jacó. Alegres com fervor, aleluia, amém. Rendem a Deus louvor, aleluia, amém. Ele nos guiará sempre. Nunca nos faltará.
presença e neste momento te adorando na beleza da tua santidade, te adorando na tua casa. Obrigado, Senhor Deus, porque temos o privilégio de poder te louvar através das nossas vozes, mas principalmente através do nosso coração, através da nossa vida e testemunho. Obrigado, Senhor Deus, por este dia que é o teu dia. Ajuda-nos a te louvar, ajuda-nos a te engrandecer, mas também pedimos, ó Pai, que através deste culto o Senhor fale ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir segundo a tua vontade. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queiram sentar-se. Há um aviso que faltou comunicar. Há um veículo Fiat Idea estacionado no Colégio Americano Batista de placas KGE 1916 que está com o alarme disparando. Então o proprietário desse carro deve providenciar a solução. Nós temos vivido algumas vezes em nossa igreja a alegria de compartilhar com famílias a chegada de seus bebês. E essa alegria se torna muito mais nossa quando nós recebemos essas famílias trazendo suas crianças para apresentá-las ao Senhor. Algumas vezes a alegria é dobrada porque ao invés de uma família nós temos duas.
há vezes em que a alegria é dobrada, porque há uma família só, mas as crianças são duas. Então, hoje nós temos a alegria de receber Giovana e Rebeca, que vêm aqui trazidas por seus pais, Douglas e Patrícia. E eu queria que eles viessem aqui à frente, mas quero pedir a toda a família, irmão Bianô, irmã Gracília, os demais familiares que também os acompanhassem para este momento especial em que nós, como família capunguense, agradecemos a Deus a chegada dos filhos, para usar a expressão bíblica, como herança do Senhor, como presente de Deus para os nossos corações, para as nossas vidas, para a nossa história. Certamente é muito significativo para uma família ter a alegria de receber seus bebês como dádiva do Senhor. Gosto sempre de dizer aos pais que, ao mesmo tempo que esta é uma dádiva, também é uma missão, uma tarefa, uma responsabilidade. Talvez pudéssemos identificar como a mais sublime de todas as missões, mas uma missão preciosa, preciosa pelas vidas que Deus coloca em nossas mãos, preciosas pelos desafios que nós temos como pais na instrução dos nossos filhos. Gosto sempre de lembrar duas preciosas verdades mencionadas no Salmo 127. Uma delas, a lembrança de que os filhos são herança do Senhor, que o fruto do ventre é galardão de Deus. A outra delas, a lembrança de nossa necessidade de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O que nós desejamos como igreja de vocês é o compromisso de instruir suas filhas diante do Senhor e o compromisso de buscar em Deus a capacitação necessária para isso, a força, a sabedoria e a orientação. Como nós sabemos que os filhos devem ser instruídos nos caminhos do Senhor, vocês vão receber da nossa igreja o exemplar da Bíblia do bebê. Esse exemplar tem como propósito confirmar o compromisso que tem de transmitir histórias da Bíblia. Aliás, são duas diferentes hoje, duas Bíblias diferentes, mas ambas com histórias da palavra de Deus que devem ser transmitidas às suas filhinhas, à medida que elas crescem e se desenvolvem. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Nós vamos orar e vamos colocar diante de Deus essas duas vidas. Vamos orar. Pai querido, agradecemos o Teu amor e a Tua bondade em nossas vidas. Mas há momentos em que esta bondade e este amor se manifestam de forma tão visível, tão perceptível, que move os nossos corações. Agora, Pai, nós queremos colocar estas vidas nas Tuas mãos, para que sejam alvo da Tua graça, do Teu cuidado, da Tua proteção. Que a Tua bênção esteja sobre elas, mas esteja sobre este lar. Que os seus pais sejam guiados por Ti na instrução às suas filhas. E que, ó Senhor, esta família viva sempre muitas alegrias, proporcionadas por Ti, através dessas vidas em desenvolvimento. Que, ó Pai, a Tua proteção, a Tua graça e a Tua bondade os acompanhe a cada dia. Que os membros dessa família sejam sempre beneficiados por Ti. E que muitas vitórias sejam celebradas dia a dia, ano a ano. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se sentar.
Inicio nosso momento de oração, lembrando que, em virtude do culto especial que teremos na quarta-feira, e iniciando às 20 horas, nós não teremos jantar aqui para aqueles irmãos que costumeiramente chegam aqui antes das 19 para o culto de oração. Então, na quarta-feira nós não teremos jantar. É uma alegria ter conosco o irmão Elias Vieira, depois de um período afastado da nossa igreja para uma cirurgia. Nos alegra a sua visita, bem como da irmã Amara Inácio. Convido o nosso pastor e a irmã Marta, agora depois de um período fora também, para receber os aniversariantes da semana. Você já viu o seu nome no boletim? Já sabe, o seu aniversário acontece esta semana. Pode vir aqui, nós abraçaremos você e daremos um cartão lembrando o seu aniversário. E se você aniversaria também esta semana e seu nome não consta no boletim, pode vir aqui à frente também, pois o seu aniversário acontece esta semana. Nos aniversariantes, nós temos 2 nomes: Dione Soares de Araújo, ela é membro recente da nossa igreja, aniversaria no dia 5 de dezembro. E temos ainda, não membro da nossa igreja, mas filho de uma família da nossa igreja, Pedro Fagundes Bernardes. Também nós agradecemos pela vida da irmã Valéria Albuquerque, que ontem apresentou um recital belíssimo aqui na nossa igreja. Devemos orar agradecendo pela vida dela, pedindo a Deus que oriente a sua vida profissional, ministerial. E também nós chamamos aqui 2 casais, pelo menos que nós estamos sabendo, mas outros poderão vir. Amanhã os irmãos Andercina e Cícero Luiz completam 30 anos de casados, podem vir aqui à frente. E na terça-feira os irmãos Raquel e Clóvis completam 27 anos de casados. Então, se vocês também estiverem nessa situação, completando, aniversariando, fazendo bodas no seu casamento, pode vir aqui à frente que oraremos por você e vocês servirão de exemplo para aqueles que almejam ainda esta data. Agora eu citarei alguns nomes de irmãos nossos que carecem das nossas orações. No caso da irmã Emília, a esposa do irmão Veloso, ela teve que ser atendida no hospital na sexta-feira, mas hoje está bem, mas continua no hospital português. A Maria José Cavalcante, mãe da irmã Edinalva Lopes, devemos orar por sua saúde. A irmã Edinalva viajou para São Paulo. Devemos ainda orar por Noemi Ramos, irmã da irmã Anali. Argentina Gomes da Silva, mãe da irmã Evenildes. Pela recuperação de cirurgia do irmão Josiberto. Gláucia Rocha. Devemos continuar orando pela irmã Eliane Melo, que está no hospital, pela irmã Lígia Fontes, Cleonice Melo, pela recuperação do irmão Edil Paranhos, que está na UTI, pelo pai da irmã Josélia, José Luiz, que está no Hospital São Salvador, na UTI, pelo pai do pastor Hélio Moraes, irmão Zavan, pela cirurgia que a irmã Marísia será submetida. Ainda devemos orar e doar sangue pela Maria Edlene, será submetida a uma cirurgia em janeiro e precisa de doadores de sangue, precisa de 3 doadores. Então, se você é doador de sangue, me procura ao final do culto e darei maiores informações. Temos um casal também que não passará conosco o Natal nem a virada do ano, porque eles viajarão a Manaus para visitar o filho. É o casal Luiz de Moura e Nancy. Também podem vir aqui à frente, oraremos em seu favor e por toda a igreja. Para essa oração, convido o pastor Mateus Souza para fazê-la. Senhor, nós te damos graças por mais um dia que o Senhor nos deixa, ó Pai. Nós te louvamos pela oportunidade que nós temos, Senhor, de estar em tua casa para te prestar culto, Senhor.
Nós te agradecemos por cada irmão, Senhor, que completa mais um ano de vida ao longo dessa semana, ó Pai, e te pedimos que o Senhor possa abençoar as suas vidas, Senhor, e guiar cada um de seus dias, Senhor. Te pedimos por aqueles irmãos que se encontram enfermos, ó Pai, que o Senhor possa visitá-los, ó Pai, que o Senhor possa continuar cuidando deles, Senhor, e confortá-los, Senhor. Agradecemos também pelo recital de Valéria, ó Pai, pelos aniversários de casamento, Senhor, e te pedimos que o Senhor continue abençoando nossa igreja, Senhor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Para este momento de dedicação dos dízimos e ofertas, convidamos os irmãos diáconos e diaconisas escalados para assumirem suas posições e convido a todos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, versos 17 e 18, em um texto no qual podemos ver que a nossa constância na contribuição dos dízimos e ofertas também é um dos indicadores de nosso comprometimento com o serviço do Senhor. Nisto também podemos fazer a diferença no mundo, e assim lemos na palavra de Deus: então eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não o serve.
louvamos a Deus pela contribuição dos dízimos e ofertas, mas pela contribuição que cada membro tem dado para o serviço do Senhor, inclusive a que acabamos de ouvir, a contribuição musical, edificando os nossos espíritos. Nós estamos concluindo o mês da música e acabamos de ouvir o Arioso, que é um segundo movimento do concerto de Bach para piano e orquestra em Fá menor. Alisson, muito obrigado. E convidamos para a oração de dedicação dos dízimos e ofertas o irmão diácono Ismael Sidrônio. Após lermos Salmos, capítulo 96, verso 8, que é um texto que também se encontra no primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, verso 29, em reforço à importância de dar a Deus o verdadeiro reconhecimento. Diz a palavra do Senhor: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo recolhimento desses dízimos e ofertas. Queremos te pedir que nos ensine a aplicá-los bem em tua causa. Pedimos tudo isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Uma leitura de 1 Crônicas 29:5, Romanos 12:1, Jonas 2:9, intercalado com o hino 429 do Inário para o Culto Cristão. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor. Que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sempre gratidão oferecerei sacrifício a ti. Minha voz agora para o teu louvor cantar, tuas lábios meus fazendo que ela seja aplicada aos nossos corações. Amém. Nós vamos continuar nesse espírito de louvor e adoração, cantando agora a miscelânea com os hinos 467, 214 e 482 do Inário para o Culto Cristão. Oh, toma a cruz e segue.
Certamente nos sentimos muito melhor preparados para meditar na palavra de Deus depois da inspiração de um hino como este. Mas eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias num texto muito conhecido, bastante lembrado por nós, no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus. Mateus 25, onde temos algumas parábolas contadas por Jesus, e entre estas parábolas está a parábola dos talentos, na narrativa do evangelista Mateus, a partir do versículo 14. Não lerei toda a parábola, quero me deter especificamente numa afirmação presente no versículo 21. Mateus 25, versículo 21. Conta daquele momento quando o Senhor dos servos pediu contas a seus servos e deles recebeu o relatório. As palavras aqui encontradas são dirigidas ao servo que recebera 5 talentos e que os convertera em 10, ao servo que recebera 2 talentos e os convertera em 4, e ambos recebem essa mesma declaração do seu senhor. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Como nós sempre fazemos uma aplicação tanto escatológica a esse texto, até pelo contexto das parábolas, e sempre pensamos naquilo que acontecerá após a nossa partida deste mundo. Ao ler esse texto, eu me lembrei daquela história de alguns amigos que conversavam entre si, sem nenhum assunto importante para mencionar, resolveram levantar a seguinte questão: o que você gostaria que dissessem ao olhar para você no caixão? Certo? Você morreu e alguém chega e olha para você, o que você queria que dissessem de você? Um disse: eu queria que olhassem para mim e dissessem: puxa vida, esse homem foi um bom pai, um pai de família maravilhoso, cuidadoso, um bom marido, um homem admirável. Outro: eu preferia que olhassem para mim e dissessem: esse era um profissional exemplar, muito eficiente, cuidadoso, competente, dedicado. O outro: não, eu queria que olhassem para mim e dissessem: esse sempre foi um estudioso, um grande cientista, um grande pensador, que conhecimento extraordinário, que mente extraordinária. O quarto, até então calado, disse: eu queria que olhassem para mim e dissessem: ei, olha, ele está mexendo. A verdade é que nós não temos muita pressa de chegar a esse momento em que nós nos encontraremos com o Senhor. Eu sei que todos desejamos isso, mas não costumamos ter muita pressa em relação a isso. A nossa vida chegará ao fim, e esse será o momento em que inevitavelmente falarão ao nosso respeito. Falarão algo a respeito daquilo que deixamos, daquilo que vivemos, daquilo que fizemos, daquilo que construímos ou não. Mas a verdade é que a palavra de Deus e as próprias palavras de Jesus nos remetem a isso, chama a nossa atenção para aquilo que nós ouviremos do nosso Deus, aquilo que ouviremos do Senhor naquele momento. E é nisso que pensamos quando lemos as palavras de Jesus, ao falar do Senhor que se dirige ao servo e diz: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que características, que atitudes, que comportamento nos levariam a ouvir isso do Senhor? A própria parábola fala um pouco sobre isso, nos ensina um pouco a respeito. Como mencionei rapidamente antes de ler o texto, Jesus conta a história de um senhor que, ao viajar, deixou determinados bens sob o cuidado de seus servos, e somos tentados a interpretar aqui talento como sinônimo de talento, habilidade, mas não é disso que o texto está falando. Na verdade, fala-se de uma quantia, e um deles, tendo recebido 5 talentos, trabalhou e conseguiu outros 5 talentos. O outro, que recebera 2 talentos, conseguiu mais 2 talentos. O outro, negligente e mau, para usar as palavras do próprio Senhor, escondeu aquele talento que recebera e o devolveu
ao seu Senhor quando este retornou. A própria parábola nos dá algumas indicações, nos dá alguma luz a respeito do que nos daria condições para ser considerados servos bons, servos fiéis. Mas quero recorrer a outros textos das Escrituras que também nos ajudem nessas observações. Queria lembrar então algumas características que identificam o servo classificado por Deus como servo bom e fiel. A primeira dessas características, talvez a mais óbvia de todas, é a obediência. A própria relação senhor e servo pressupõe esse conceito de obediência, parece ser óbvio. Mas eu queria me voltar para uma narrativa bíblica encontrada no primeiro capítulo do Evangelho segundo Lucas. Lucas, no capítulo 1, fala do momento em que Maria, aquela que era chamada para ser a mãe de Jesus quando encarnado, recebe aquela incumbência. E gosto muito das palavras de Maria encontradas no capítulo 1 de Lucas, versículo 38. E o evangelista diz o seguinte: então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Talvez se lêssemos mais esse texto, ou se nos lembrássemos mais desse texto, se o cristianismo estivesse mais atento às palavras de Maria, talvez evitassem dois erros graves cometidos ao longo da história. Um deles, a tentativa de atribuir certa divindade a Maria. Maria claramente se coloca como serva do Senhor, e aí está o seu mérito, aí está a sua virtude. Justamente ao se sujeitar à vontade de Deus, ao se submeter à vontade de Deus, esse é o grande mérito de Maria, assumindo uma missão valiosíssima, preciosíssima, mas não apenas importante, uma missão difícil, que vai lhe trazer inclusive muito sofrimento, sobretudo no momento em que Jesus é preso, julgado e crucificado. Quanta dor alcançou o coração daquela mãe. Como mãe, ela fez exatamente o seu papel de mulher, permitindo que a vontade de Deus se cumprisse em sua vida. Maria se coloca como serva, pronta a obedecer à vontade do Pai, e esta é a lição que ela nos transmite. Um outro erro frequentemente cometido, principalmente nos dias modernos, é o conceito equivocado de que em nossa relação com Deus, Deus deve fazer a nossa vontade, como se nós fôssemos senhores e Ele servo, como se Deus estivesse ao nosso dispor para satisfazer as nossas exigências, atender às nossas reivindicações, responder às nossas demandas. Lamentavelmente tem surgido e se desenvolvido um cristianismo, entre aspas, absolutamente equivocado, um evangelho totalmente distorcido, em que a relação servo-senhor desapareceu, foi desconstruída. Na verdade, o que a palavra de Deus nos diz é que em nossa relação com Deus, nós somos servos, e esta é a nossa glória. Ele é o nosso Senhor, esta é a sua posição. E quando entendemos isso, chegamos no mais óbvio e mais natural raciocínio: Deus espera que nós obedeçamos a sua voz, e que o façamos porque Ele é Senhor, e que o façamos porque Ele é grande, e que o façamos porque Ele é santo, e que o façamos porque Ele é perfeito em sabedoria, e que o façamos porque seria absurdo se as coisas acontecessem conforme a nossa vontade e não a vontade de Deus. Aliás, o próprio Jesus no Getsemane ora ao Pai e diz: não se faça a minha e sim a tua vontade, no momento crucial em que se encontra diante da ida à cruz. A obediência é a primeira característica elementar, fundamental, àquele que pretende ser considerado servo bom e fiel. Aliás, a Bíblia chega a dizer que sem obediência nada mais interessa a Deus. Nenhum esforço nosso, nenhum empenho nosso terá valor. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, versículo 22, a declaração de Samuel ao povo é muito clara, e ele diz:
tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Eu espero que você nunca tenha vivido a experiência de ter um filho desobediente que de vez em quando lhe traz alguns presentes. Não é isso que um pai deseja de seus filhos. Não é isso que o pai espera de seus filhos. Não um filho que desobedeça permanentemente, que de vez em quando tente agradá-lo com algum mimo, não. O que o pai espera de seu filho é que seu filho o ouça. Até porque, na busca pela obediência, não buscamos, de regra, a satisfação dos nossos caprichos, mas o que é melhor para os filhos. E a Bíblia fala claramente sobre essa atitude de Deus em relação a nós. Ao nos propor os seus mandamentos, os seus ensinos, os seus preceitos, o que Deus espera é que nós busquemos e experimentemos o que é melhor para nós. Mas somente agradaremos ao nosso Deus quando formos obedientes, quando estivermos prontos a ouvir a sua voz e a realizar o seu querer em nós. Como cantamos, eu espero que você tenha prestado atenção, mas como cantamos agora há pouco, eu quero fazer o que queres, Senhor. Refletiu enquanto cantava isso? Nós cantamos isso. E Deus espera encontrar em nós esta postura, essa atitude de um servo que se coloca diante dele pronto a fazer a sua vontade e não a nossa própria vontade. Brigaremos algumas vezes com o nosso ímpeto, com o nosso impulso, com as nossas expectativas, com os nossos desejos, sim. Haverá momentos nos quais a vontade de Deus não coincidirá com a nossa, é verdade. Até porque a Bíblia nos adverte, o próprio Deus nos alerta, Isaías 55, versículos 8 e 9, que a distância entre os caminhos de Deus e os nossos caminhos pode ser tão grande quanto os céus são mais altos do que a terra. Mas a vontade de Deus é e sempre será, Paulo nos lembra isso em Romanos 12, boa, agradável e perfeita. A obediência ao Senhor certamente trará resultados positivos para nós mesmos, mas ainda assim, e além disso, agradará ao Senhor. Servo bom e fiel é aquele que está pronto a obedecer. Uma outra atitude, uma outra característica do servo bom e fiel, que decorre imediatamente desta, é o serviço. Mais uma vez, parece caminharmos para o óbvio. Servo é aquele que está pronto a servir. É esse o desafio apresentado por Josué no texto do qual nos lembramos sempre, Josué 24, versículo 15, mas no versículo 14 ele é mais direto ainda, e diz: agora pois temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Diz então ao povo que deixe para fora, que deite fora, que abandone os outros deuses, e termina dizendo: e servi ao Senhor. O que Deus espera encontrar em nós é a atitude de servos, a disposição para servi-lo, uma vida em que Deus seja efetivamente Senhor de nossas ações, onde as nossas decisões e os passos que damos a cada dia sejam voltados para o serviço ao Senhor. O mais complicado dessa proposta é que a forma pela qual servimos ao Senhor é servindo aos outros. A coisa se torna um pouquinho mais complicada. E é preciso, inclusive, que João chame a nossa atenção, porque dizer que ama a Deus é fácil, difícil é demonstrar isso no amor aos outros. Em sua primeira epístola, João vai nos chamar de mentirosos. No capítulo 4, versículo 11, ele diz, no capítulo 4, versículo 20, ele diz: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? O versículo 11, que antecede a esse que lemos, diz: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros.
o amor demonstrado aos outros, não amor sentimento, amor decisão, amor atitude, amor comportamento. É um livro fantástico de Erich Fromm, A Arte de Amar, em que ele fala um pouco sobre isso. O amor, decisão tomada, e por que decisão tomada? Permanente, não necessariamente transitório e passageiro como um sentimento. Amor, comportamento, é isso que Deus deseja esperar em nós, em nosso comportamento para com o próximo. Eu sei que esse amor requererá de nós muitas vezes humildade, a disposição para fazer-se servo, humildade, que nem sempre é fácil experimentar, a disposição para assumir uma atitude de altruísmo, quando, honestamente falando, o egoísmo nos é muito mais natural, o pensar primeiro em nós mesmos é muito mais natural, a atitude de dedicação aos outros, que deve caracterizar a vida e o comportamento do servo do Senhor. Servo bom e fiel é aquele que serve, e aquele que serve ao Senhor no serviço aos outros. Por isso, convém observar que nesse capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, quando Jesus termina a parábola dos talentos, emenda imediatamente com outro texto, em que ele vai fazer referência àquela atitude para com ele, demonstrada para com os outros. Lembram-se? Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive enfermo na prisão e foste visitar-me. Não é por acaso que a parábola dos talentos se seguem essas declarações de Jesus. O ser servo bom e fiel se manifestará em nosso comportamento para com os outros, em nosso cuidado para com os outros, em nossa dedicação aos outros, na atenção que damos aos outros, em nosso cuidado manifesto dia a dia para com os outros. Entendam, não os outros que merecem, os outros que precisam, são dois conceitos diferentes. Os outros que precisam. Por isso, a palavra de Deus vai sempre falar dessa disposição para servir, e em Lucas 22, versículos 25 a 27, Jesus fala a seus discípulos: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores, mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Jesus inverte os conceitos. Ele vai dizer que aquele que serve é mais importante do que aquele que é servido no reino de Deus. Diferente dos conceitos que prevalecem na sociedade em que vivemos, no cristianismo, a proposta do Senhor Jesus, a partir do seu próprio modelo, do seu próprio exemplo, de sua própria atitude, é que sirvamos, e é pelo serviço que se identificará nossa qualidade diante do Senhor. Por isso, a declaração elogiosa do Senhor é servo bom e fiel. E servo bom e fiel é aquele que serve. Não apenas obedece, mas está pronto a servir. Lembram-se de Isaías, naquele encontro extraordinário que ele teve com Deus. De acordo com o capítulo 6 do livro do profeta Isaías, ele tem aquela visão extraordinária de Deus, conhece do poder e da santidade de Deus, conhece do amor de Deus manifesto para com ele, uma vez que Deus perdoa o seu pecado, tira a sua iniquidade. E então, quando Deus lança o desafio, de acordo com o versículo 8, Isaías ouve a voz do Senhor: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Servo bom e fiel é servo obediente,
servo bom e fiel é servo que serve. Aliás, foi essa a expressão encontrada pelo nosso irmão André Felipe no capítulo 3 do livro do profeta Malaquias, no texto que leu na ocasião do ofertório. E ele falou exatamente sobre isto, sobre esta atitude daquele que serve. O versículo 18 de Malaquias 3 diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não o serve. A diferença estabelecida diante de Deus é entre aquele que serve e aquele que não serve. O servo bom e fiel é aquele que está pronto a servir ao Senhor. Mas o texto fala de uma outra característica, não apenas obediência e serviço, mas o texto vai falar de fidelidade. Servo bom e fiel. Sabe o que fascina no conceito de fidelidade? A ideia de proporcionalidade. O versículo 15 diz o seguinte: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. A declaração então de elogio feita pelo Senhor aos servos foi exatamente a mesma apresentada ao servo que recebera 5 talentos e ao servo que recebera 2 talentos. O conceito de fidelidade justa observa o princípio da proporcionalidade, e é assim que Deus age para conosco. Por isso a declaração: fosse fiel sobre o pouco. Jesus está a nos ensinar que quando Deus avalia a nossa fidelidade, Ele considera a nossa fidelidade naquilo que temos, na proporção daquilo que temos. Sabe uma das histórias da Bíblia que melhor nos ensinam isso? Lá no livro do Gênesis, a história de José. Vejam o que acontece quando José está na casa de Potifar. De acordo com Gênesis 39, versículo 4, José achou graça em seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Capítulo 39, versículo 22, diz o seguinte: e o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. Capítulo 42, versículo 6, José, pois, era o governador daquela terra. Sabe o que acontece com o José escravo? Ele é tão fiel que Potifar lhe confia toda a sua casa. Sabe o que acontece com o José prisioneiro? Ele é tão fiel que o carcereiro lhe confia todos os presos da prisão. Sabe o que acontece com o José levado a Faraó? Ele é colocado como governador de toda a terra do Egito, o maior império da terra naquela época. Você percebeu que Deus faz assim conosco? Que não faz sentido dizer para Deus que nós seremos fiéis quando nós tivermos. Com Deus não funciona. Não funciona dizer para Deus: se o Senhor me der muita coisa, eu vou ser muito fiel. Gosto da expressão usada pelo Senhor ao servo: fosse fiel no pouco, um dia você receberá muito. Pode ser aqui na terra, pode ser na eternidade, mas Deus nos galardoa quando somos fiéis naquilo que temos. Lembra-se da viúva pobre? Ela depositou aquelas moedinhas no gasofilácio, diante daqueles que ofertavam grandes ofertas, diante dos próprios discípulos de Jesus, uma ninharia. E Jesus diz: a maior oferta foi a dela. E eles se surpreendem com a palavra de Jesus, talvez por achar que Jesus não estava prestando muita atenção. E Jesus diz: os outros deram do que lhes sobejava,
Era, porém, deu tudo quanto tinha. Irmãos, Deus não está preocupado com quanto temos. Ele quer ver em nós fidelidade. Deus não está preocupado com a posição que ocupamos hoje, ou com o lugar em que estamos hoje. Ele quer ver em nós fidelidade. Escravos, como prisioneiros, como governadores do Egito. Deus quer encontrar em nós servos fiéis. Como nós ocupamos lugares diferentes, posições diferentes. Como o nível de responsabilidade nossa varia de pessoa para pessoa e de momento para momento em nossa vida. Como são peculiares as nossas experiências. Não importa. Onde quer que você esteja, entre quem quer que você esteja, Deus quer encontrar em nós servos fiéis, leais, exemplares, cuja conduta aponte para Ele, cujo comportamento aponte para Ele. Aqui eu quero terminar justamente lembrando que o grande propósito, o grande ideal de Deus é que servos obedientes, servos prontos a servir e servos fiéis possam levar as pessoas a Ele, possam conduzir as pessoas a Ele. É quando entendemos que o projeto de Deus para nós não é que nós sejamos glorificados, mas que Ele seja glorificado em nós. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 10, versículo 31, ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você pode estar realizando coisas extraordinárias entre os homens, notórias na sociedade. Você pode estar desempenhando tarefas simples e desconhecidas dos outros. Tudo que importa para Deus é que a sua atitude, a sua conduta, o seu comportamento aponte para Ele. O que quer que você faça, que o faça para a glória de Deus. Jesus traduz isso no Sermão do Monte, e ao dizer que nós somos a luz do mundo, diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Servo bom e fiel é aquele que age de tal forma que as pessoas o veem e glorificam a Deus, que as pessoas o conhecem e se aproximam de Deus, que as pessoas percebem o seu agir e buscam a Deus, que as pessoas aprendem com Ele sobre Deus. Que a nossa vida aponte para o Senhor, que a nossa vida aproxime as pessoas do Senhor, que a nossa vida seja instrumento nas mãos de Deus para que os homens o conheçam melhor. É esse o projeto de Deus para nós. Talvez variados níveis de expectativa nutramos com relação ao nosso encontro com Deus. De uma ou de outra forma, todos nós desejamos um dia estar diante dEle e ouvir o bem-estar, servo bom e fiel. Sabe as coisas sobre as quais tu foste colocado lá na terra? São coisas muito pequenas, são muito poucas coisas, mas foste fiel sobre o pouco, e agora serás colocado sobre o muito. A alegria de ouvir do Senhor. Fomos fiéis como servos, prontos a obedecê-lo, prontos a servi-lo, e vivemos a glória de ser instrumentos em suas mãos, para que as pessoas que nos conhecem se aproximem dele e o conheçam melhor e o glorifiquem. Que Deus encontre em nós servos bons e fiéis. Amém.
Senhor Deus, como desejamos, Pai, que o Teu nome seja glorificado em nós, que o Teu nome seja engrandecido através de nossas vidas. Reconhecemos, Senhor, as nossas falhas, reconhecemos nossos pecados, nossas imperfeições. Reconhecemos as muitas vezes em que somos egoístas em nosso proceder, querendo nos apegar à nossa própria vontade ao invés da Tua vontade, ou preocupados exclusivamente com nossa própria vida ao invés de estar atentos às necessidades dos outros. Mas nós queremos, Senhor, ser servos, queremos ser servos bons, queremos ser servos fiéis, queremos que Tu encontres em nós obediência, que Tu encontres em nós disposição para servir, Tu encontres em nós fidelidade, onde quer que nos coloques, onde quer que estejamos, de tal maneira que a nossa vida glorifique o Teu nome, a nossa vida Te apresente diante dos homens, a nossa vida faça diferença para as pessoas que nos conhecem. Faze-nos servos, servos bons, servos fiéis, por Teu poder e por Tua bondade, no nome de Jesus, amém. Nós podem sentar, nós estamos chegando ao final deste culto. Quero só reforçar o lembrete de que estaremos juntos a partir das 6 horas, 18 horas, para o recital de piano, concluindo nossas programações especiais alusivas ao mês da música. Esperamos a igreja presente para essa linda apresentação. Em seguida, nosso culto de adoração ao Senhor a partir das 19 horas, também um culto de exaltação ao nome do Senhor, por sua grandeza, por sua bondade, um culto de gratidão também por aquilo que Deus tem manifesto para conosco. Queremos, irmãos, curvem sua cabeça nesse instante. Vou pedir ao pastor Apolônio Cavalcante para impetrar a bênção, após o que nós oraremos silenciosamente ao som do pós-lúdio. Os pastores irão até a porta, então deixaremos esse santuário. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, esteja presente na vida de cada um de nós, porque essa é a nossa oração. Amém.